Olá, eu me chamo Suzana Secato Casagrande, sou orientanda da professora Bia. O meu objeto de estudo é um pouquinho diferente do que a gente trata na nossa disciplina. Eu vou estudar mecanismos de ensino na EAD, mas essa disciplina me remete a uma outra paixão que eu tenho, que é a literatura, e eu acho que todos dessa turma e os professores deixam visível essa paixão também. E desde os primeiros momentos dessa disciplina, que já me chamou a atenção pelo título, né, pelo nome, que resume e é muito sugestivo, as vozes femininas, desde o primeiro encontro, da nossa primeira aula, uma poeta me vinha à mente quase que numa intuição. E essa poeta é Noêmia de Souza, uma poeta moçambicana. Quando, enfim, houve a proposta de a gente fazer esse trabalho, que eu acho formidável, e inclusive me inspirei para fazer esse vídeo também nas falas dos outros colegas, a primeira pessoa que me veio à mente foi Noêmia de Souza. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho dela, um pouquinho mesmo, porque a sua trajetória de vida, o seu legado são tão extensos que 10 minutos chegam a ser até uma afronta a gente tentar resumir a vida de uma pessoa em 10 minutos, né? Mas, de fato, Noêmia de Souza, no Brasil, precisa ser lembrada. Então, é uma poeta moçambicana, é uma poeta absolutamente engajada com a causa da sua gente, com a causa da libertação, da descolonização, das lutas porque Moçambique passou. Nós vamos falar um pouquinho disso. E todo esse engajamento me chama muito a atenção porque ele relata a voz feminina de uma mulher, primeiramente, espezinhada por pertencer a um país, Moçambique, que foi colônia de Portugal até a década de 1970, quer dizer, se a gente comparar a nossa independência, que já é tardia, com a independência de Moçambique, a coisa já é muito absurda. Então, é uma mulher do povo, da gente de Moçambique, né, de uma nação espizinhada, com a sua cultura anulada, pelo menos que tentaram anular. E, além de tudo, ela ainda é mulher num local em que a própria condição de mulher já é vista como um sinônimo de inferiorização. Então, eu fico imaginando aqui as lutas dessa pessoa, dessa personalidade, eu diria assim, a ponto de conseguir, de repente, tem aí uma situação, ela aprendeu a ler com o pai dela aos 4 anos de idade. Então, isso já é um grande momento de libertação, porque a sua gente é uma gente analfabeta. Então, e essa era uma das inquietações de Noêmia de Souza. Ela nasceu no ano de 1926, e o interessante assim é que desde muito jovem ela já escrevia. Boa parte das suas obras ela publicou na década de 50, veja bem. Moçambique se torna independente logo depois também da mudança de regime de governo que vinha em Portugal, que era o salazarismo, né? Então, assim, eu fico pensando no recrudescimento que havia, né, durante o período de uma ditadura em Portugal e como isso afetava as colônias, né? E justamente no momento de ápice da crise, de maior luta, ela escrevia. Inicialmente ela usava pseudônimos, por questões óbvias, e a sua poesia era algo que não deveria ser dito. Ela era uma poesia crua, era uma poesia direta. Eu vou trazer aqui alguns poemas que, inclusive, depois eu deixo na descrição do vídeo, mas são poemas, inclusive foi uma dificuldade para mim escolher quais poemas. Bom, dentre o primeiro, já que eu mencionei os poemas, eu vou ler um que o próprio nome é sugestivo, né? Se chama Aforismo. O aforismo é essa verdade breve, né? São verdades quase que incontestáveis e breves, né? E ela intitula o seu poema apenas de aforismo. E olha que interessante, olha a metáfora que ela usa logo no início. Ela fala assim, ó: havia uma formiga
compartilhando comigo o isolamento e comendo juntos. Olha com o que ela compara. Estávamos iguais, com duas diferenças. Não era interrogada e por descuido podiam pisá-la, mas aos dois intencionalmente podiam pôr-nos de rastros, mas não podiam ajoelhar-nos. Meu Deus, eu me sinto ínfima tendo que comentar um poema desse, mas é nítido que ela se refere à prisão por conta do seu posicionamento político. Ela teve que estar exilada em uma série de situações, mas ela se compara a uma criatura tão ínfima que é a formiga, né? Tão pequenininha, tão frágil, que poderia ser pisada, mas jamais ficar de joelhos. Então, é esse o retrato, um pequeno retrato que eu gostaria até que instigasse quem não conhece Noêmia de Souza, né, a procurar os seus poemas, os seus versos e simplesmente lê-los, né? Muito bem. Mas Noêmia de Souza, como eu falei para vocês, o que me chama a atenção é essa luta, essa consciência que ela tinha sobre a necessidade de a sua gente recuperar a sua identidade perdida no processo do colonialismo, né? E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho, assim, do que se conhece da história, por exemplo, de Moçambique, não só de Moçambique, claro, né, mas da maioria dessas colônias, e não só colônias portuguesas, mas eu vou falar de algumas coisas que a gente conhece, né, mas pensemos, por exemplo, em Angola, Moçambique, né. O processo da independência já foi um processo longo, de muitas lutas e, claro, de lutas para que essas lutas não acontecessem, porque, como eu comentei, Portugal estava sob o regime salazarista, né? Mas depois que a independência acontece, havia grupos que queriam tomar o poder, né? Queriam ter esse poder. E aí eu penso no que essa população tão espezinhada, né, tão sofrida, transformada numa condição de servilidade, porque era isso que a colônia representava para Portugal, simplesmente um momento de um lugar de exploração e de transformação daquelas pessoas ali numa mão de obra para ser utilizada até o momento que fosse possível. Morreu, substitui, mais ou menos assim, né? Uma população que precisava ficar analfabeta, porque se aprendesse a ler, aconteceria o que aconteceu com Noêmia de Souza, aconteceria a libertação. E essa mulher, ela repara no sofrimento que acontece a essas pessoas depois, no momento da guerra civil. Agora, de tudo isso que eu tô falando para vocês, e sinto que é insuficiente, tem uma situação que eu acho riquíssima, que eu acho incrível. Ela no Brasil, eu vejo assim que ela não é muito conhecida. Tanto é que, por exemplo, quando eu fui procurar um vídeo para me inspirar até, eu pensei, vou ver se tem algum documentário no YouTube, alguma coisa assim porque é bacana, né? Principalmente alguma coisa assim vinda de moçambicanos, é outra releitura, né? Aliás, leitura. Não há um documentário, pelo menos, que eu tenha visto no YouTube sobre ela. Eu penso, meu Deus do céu, demorou pra gente conhecer essa grande poeta, né? Só que em Moçambique, nesse período assim de descolonização, da independência e tal, os seus poemas foram muito lidos. Eles foram, inclusive, objeto de estudo nas escolas. Isso é muito legal. Então, por conta disso, a Noêmia de Souza, ela era sempre compelida a publicar livros, sabe? Claro, né? E isso eu fico pensando, para um escritor, ver o seu livro publicado deve ser uma coisa muito elogiosa, né? E sabe o que ela respondia? Ela se recusava. Veja, ela escrevia desde 1945, 51, por aí, muito jovem ela escrevia. E ela se recusava a publicar um livro, porque ela dizia que ela preferia publicar em jornal, porque em jornal a sua gente teria acesso à leitura, que poderia ler os versos dela. O livro, pelas condições dadas em que vivia o seu país, não seria possível chegar a todos. E ela se recusa mesmo a publicar um livro. Ela vai publicar o livro vai ser publicado, Sangue Negro, apenas em 2001.
Em 2002 ela falece. Então, outra coisa que ela fala também que eu acho incrível, que ela dizia assim: eu me recuso a publicar um livro enquanto as mulheres da minha gente não souberem ler. Quer dizer, é alguém que ultrapassa as barreiras do próprio ego, né? E pensando nisso, né, até nessa condição feminina, né? Porque eu tô falando assim de uma Noêmia que falou da sua gente, né? Eu sem perceber, de repente, eu não falei do aspecto feminino, dessa visão da Noêmia que lutou pelas mulheres da sua gente. Então, tem um poema maravilhoso dela chamado Negra. Né? Gentes estranhas, com seus olhos cheios de outros mundos, quiseram cantar teus encantos. Para elas, só de mistérios profundos, de delírios e feitiçarias. É, já se quebra aqui o estereótipo, né? Teus encantos profundos da África. Mas não puderam. Em seus formais e rendilhados cantos, ausentes de emoção e sinceridade, quedas-te longínqua, inatingível, virgem de contatos mais fundos, e te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, jarra etrusca, exotismo tropical, demência, atração, crueldade, animalidade, magia, e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. Em seus formais cantos, rendilhados, foste tudo, negra, menos tu. E ainda bem que nos deixaram a nós, do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, sofrimento, a glória única e sentida de te cantar com emoção verdadeira e radical, a glória comovida de te cantar, toda amassada, moldada, vazada, nesta sílaba imensa e luminosa, mãe. Gente, nossa, impossível ler uma poesia dessa e não se arrepiar. Eu tô com mais uma poesia aqui, mas eu tô vendo que eu vou extrapolar o tempo. Mas eu vou deixar essa outra poesia também. Ela se chama Lição, maravilhosa. Então é isso, obrigada mesmo aos professores por essa atividade tão instigante. Olha, não é fácil a gente gravar um vídeo assim, né? Eu pensei comigo, vou gravar de uma vez, porque se eu tentar 2 vezes não vai dar certo. E é essa vez aqui só. Então é isso, obrigada mesmo pela oportunidade de a gente falar daquilo que a gente curte mesmo, gosta e aprecia, né? Isso torna até a devolutiva da disciplina bem mais legal, mais interessante. E é isso. Um abraço a todos.